Porque ele falou assim, olha, você viveu o tempo inteiro do seu seminário pensando em sair. Sabe que está na hora de você dar uma chance e tentar viver querendo ficar? Mas que sabedoria também do padre, né? Foi. E aí eu fui para o postulantado, para o noviciado, foram 2 anos muito difíceis. Difíceis. Não posso negar, não. Mas eu disse, eu tenho que ser coerente comigo. E tenho que ser coerente com Deus. Eu não posso sair daqui só por um capricho. Se eu for sair é porque não tenho vocação. E em todos os momentos da minha caminhada, em nenhum momento eu identifiquei que eu não tinha vocação. Pelo contrário, eu sinto que Deus me trouxe porque realmente Ele me queria como padre. Me queria como padre. E aí eu fui respondendo positivamente a cada ano. Quando chegou no 3º ano de teologia, meu pai faleceu. E aí foi um grande baque também, porque naquela época algumas pessoas até vieram perguntar, amigos da cidade, o ex-prefeito da cidade, meus padrinhos, e aí, você vai continuar ou você vai voltar para casa para cuidar da sua mãe? Eu parei, rezei e pensei assim, olha, eu tenho que ser sincero com Deus e tenho que ser sincero com a minha família. Claro que a minha vontade é voltar para casa e ajudar aqui em casa. Mas vai passar o tempo, as coisas vão ficar bem, e aí eu vou olhar para dentro de mim e dizer assim, por que eu saí? A minha mãe vai olhar, por que será que ele desistiu? Porque eu quis que ele ficasse em casa para me ajudar. E aí como é que ela vai ficar? O meu pai, em momento algum, ele disse que era para eu sair. Ele acreditava na minha vocação. Então, vai ser difícil, vai ser muito duro, mas eu vou continuar. E eu continuei. Ordenei no ano, naquele ano a minha irmã casou, aí continuei, fui para a ordenação, vivi 2 anos no Santuário Sagrado do Coração de Jesus, e daí eu fui para Betânia. Coração de Jesus de Brusque, não? Ou outro? Joinville. De Joinville, do Joinville. Santuário Sagrado do Coração de Jesus em Joinville. Sim. Morei 2 anos lá, logo no início do meu sacerdócio. E aí foi a prova de fogo, né? Porque Joinville é a maior cidade do estado. Pensa comigo. Eu cheguei um menino, 28 anos, ordenado, viveu dentro... Porque assim, a estrutura do seminário é muito boa, mas protege a gente de muita coisa. É interiorzão e tudo, né? Então, eu era muito envergonhado, nunca tinha feito... E outra coisa, eu tocava violão. Então, quem toca violão tem uma estratégia muito boa. Quem toca violão, ia para uma pastoral, para uma pregação, eu não precisava falar. Tocava violão, ficava escondido atrás aqui do violão e o microfone para cantar. Não tinha que ficar fazendo uma pregação. Sim. Quando eu cheguei em Joinville, claro, depois como diácono, durante a teologia, tive que fazer alguns momentos, mas eram grupos pequenos, não eram grandes, ou uma outra homilia, bem pouco assim, não era uma celebração inteira. Tudo. Logo que eu cheguei em Joinville, no primeiro dia, olha o que aconteceu. Eu cheguei e o padre foi me acompanhar, não foi o pároco, foi o vigário, missa das 19 horas, isso era fevereiro. Então, foi assim, logo depois que eu fui ordenado, na semana seguinte, eu fui apresentado na paróquia, e em Joinville acontece um fenômeno muito próximo do litoral. Então, o pessoal vai para o litoral, então, no final da tarde, eles voltam para participar da missa 19. Entendi. Porque aproveitam a manhã na praia, almoçam, guardam as coisas da praia, vêm para casa, param no santuário para poder ir para a missa, e depois continuar a semana. Aquela missa abarrotada, só sentadas no santuário, cabe mais de 800 pessoas. Nossa. E aí era gente sentada, gente de pé, gente no coro, todo mundo ao redor. E fui lá, eu ser apresentado na missa. Padre novo. Padre novo, recém-chegado. Aí tá bom, eu disse, o padre Kleber vai comigo, beleza, né? Aí o padre entrou, fomos entrando aquele corredor gigante, né? Chegamos lá na frente, ele pegou o microfone, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma grande alegria ter você aqui no santuário, na Casa do Coração, e hoje temos uma novidade. Quero apresentar para vocês o padre Ellington, ele foi recém-ordenado e ele vai compor a nossa equipe aqui no Santuário Sagrado do Coração de Jesus. Vamos fazer as boas-vindas para ele? Aí bateram palma, me acolheram. Ele me entregou o microfone, ele disse, agora é com você. Agora como... E virou as costas e saiu. Foi pra sacristia. Aí eu fiquei sem assim. Agora é com você. Aí eu olhei pra ele e disse assim, ou eu corro dentro de mim, ou eu corro atrás dele, na sacristia, olhei pro corredor central, ou eu volto por onde eu entrei, ou eu respiro fundo e encaro, porque o que eu vou fazer? Aí eu respirei fundo.
eu vou encarar, vou ver o que vai dar. É. E aí minha primeira missa foi assim, jogado no fogo, assim, de cara. Nossa. E pensa que comigo. maravilha. E aí eu fui descobrir, durante um vai e volta, ministra da Eucaristia, doutora em português. Nossa. Grandes empresários de Joinville, da maior cidade do estado, Sim. povo que era um professor universitário, médicos, gente, advogados, todo mundo, gente da alta, das grandes, tudo ali participando do santuário. E eu, um menino de Botuverá, com 28 anos, ali trazendo uma palavra. Nossa. As primeiras celebrações, assim, eu ia tremendo igual vara verde, assim, porque eu não sabia o que... Eu disse assim, eu tenho que caprichar, eu tenho que Mas o fazer senhor nunca bem. foi muito tímido? Tímido não. Um pouco, já fui tímido. É que eu aprendi Sim, a sim. lidar com a timidez. Eu aprendi a lidar com a timidez. E eu acho que nesse tempo de sacerdócio a gente vai aprendendo a ocupar espaços, assim. Então eu era muito tímido naquele momento. E aí mas o que mudou a chave dentro de mim foi o seguinte: um dia eu estava muito preocupado, tinha uma celebração importante e eu estava tremendo dentro de mim porque eu preparei, eu tinha me preparado, tudo mais tal. E aí Deus trabalha muito comigo com imagem, assim, e trabalha muito comigo falando nos momentos quando eu tô para entrar na celebração, às vezes ele me sopra alguma coisa. E aquele dia eu estava lá na porta, nervoso, pronto para entrar. Aí dentro de mim, o Espírito Santo falando: peraí, você não veio para dar uma aula. Você não veio para dar um ensinamento teológico, exegético, formal. E as pessoas não vieram buscar isso. Elas vieram buscar aquilo que você tem para dar. Deus. Você tem para me dar. Gritou dentro de mim. E eu disse: espera aí, isso eu tenho para dar. E aquilo me deu uma liberdade. Porque eu não precisava me preocupar. Claro que tinha que preparar bem. Claro que eu tinha que me preparar. Claro que eu não podia falar abobrinha. Claro que eu não podia falar coisas contra a igreja. Claro que eu tinha que preparar a homilia do final de semana. Mas eu não precisava ser perfeito. Eu precisava dar Deus. Nossa, isso muda mesmo. Não era corresponder às expectativas humanas de uma retórica. Era dar espiritualidade. Isso mudou totalmente o meu jeito de ser padre. Porque... Você passou 2 anos na paróquia? 2 anos na paróquia. Nossa, mas padre de 28 anos é bem novinho, né, amor? Isso é muito bonito, né, de ver, né, amor? E tenho certeza que naquela primeira missa, mesmo meio nervoso, as pessoas deram uma resposta positiva que gostaram. Tenho certeza absoluta. Sim. Depois as pessoas vieram dizer, agradecer, falar e cumprimentar, dar aquela força, né? Sim. Que é sempre importante, sempre positiva. Mas foi uma experiência que me marcou muito. Como eu lembro até hoje, eu lembro a sensação de entrar naquele corredor. Sim. Eu lembro da sensação do corredor. Eu vejo a minha imagem, eu vejo o Padre Kleber fugindo para a sacristia. E o senhor querendo correr atrás. E eu querendo correr atrás. Cara, eu lembro isso como se fosse hoje. Foi quanto tempo como deoniano até conhecer Betânia? Eu conheci Betânia ainda no seminário. Ainda no seminário? Quem me apresentou Betânia foi o Padre Vicente, na época da filosofia. E... ele me apresentou o Padre Léo. O senhor já conhecia? Conheci por como meio seminarista. dele. Ah, tá. Conheci por meio dele e aí como seminarista. Eu participei de vários programas dele da Tenda do Senhor. Eu ficava nos bastidores. Como ele era menino de roça, tímido, essas coisas, eu ia lá, cumprimentava e ficava no bastidor. Então, às vezes, vinha para São Paulo, quando tinha o programa aqui, eu vinha, ficava aí, ia nos bastidores, cumprimentava. O Padre Léo sempre foi muito requisitado, né? E por muitas pessoas, então sempre pessoas importantes ao redor dele. Eu era tímido, então eu só chegava, cumprimentava e ficava observando. Ficava observando, mas eu sempre achei ele muito irreverente, achei ele sempre muito inteligente, achei ele sempre muito... eu vi um homem de Deus. Eu vi um homem de Deus. Claro, a vida que o senhor teve como deoniano, uma vida maravilhosa, o seminário e tudo. O que fez ali o Padre Wellington começar a caminhar e decidir a estar com Betânia, né? Sempre o que me chamou a atenção na espiritualidade do coração de Jesus foi a misericórdia. Uma frase de Santa Margarida Maria Alacoque que o Padre Deon, o fundador dos Deonianos, sempre repetia. A maior parte dos males do mundo se dá
por causa da recusa ao amor do coração de Jesus. E a experiência do Cristo crucificado com o lado aberto fala dessa misericórdia. Então, falar de misericórdia sempre foi a minha praia. Porque eu sempre entendi que o ser humano, por si só, ele nunca consegue. Se não for misericórdia de Deus, não tem jeito. Não dá. Não dá. E aí Padre Deon falava o seguinte, que só com o coração se curam as feridas do coração. Lembrando que o primeiro coração é letra maiúscula para falar do coração de Jesus e o segundo coração o nosso. Então, só com o coração, letra maiúscula, se curam as feridas do coração. Então, quando eu olhava para Jesus dilacerado na cruz, eu via a expressão do amor dele por nós, a ponto que eu prego até hoje dizendo assim, que se eu tiver que escolher algo para dizer, a maior expressão de Jesus de amor por nós é a primeira palavra dele na cruz, que ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Para mim é a maior expressão de amor de Jesus por nós, porque ali ele xingado, chagado, recebendo as marteladas dos pregos, ali naquele estado, sendo ridicularizado pelos próprios soldados, ele ainda reza por nós. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então sempre me chamou a atenção essa dimensão do Deus que acolhe o pior, que acolhe a miséria. E eu olhava para o coração de Jesus e olhava para mim e disse, meu Deus me chama para ser essa misericórdia. E quando eu olhava para o carisma de Betânia, eu via o carisma do Padre Deon e do coração de Jesus explícito na comunidade de Betânia. Porque o que Betânia faz? Acolhe todo aquele que vem entre nós com o próprio Cristo. E vamos dizer assim, a base, o fundamento é o próprio coração de Jesus. É um encontro com Jesus, porque senão nós teríamos só mais uma comunidade terapêutica. E ainda muito frágil, porque nós não temos, às vezes, todas as adequações que muitas comunidades terapêuticas têm por aí. Por exemplo, nós temos alguns, mas não com toda a profissionalidade que exige. Assistente social, psicólogo, uma equipe técnica multidisciplinar. Nós temos, mas muito tímida conforme as grandes... o tamanho que é a coisa. Então, as necessidades que existem, né? Então, nós seríamos... Mas por que nós somos tão procurados e tem dado tanto resultado? É por causa da misericórdia do coração de Jesus. E o padre falava, tem jeito, pode ser diferente. Então, quando ele falava isso, falando da vida dele, isso mexia muito comigo. E foi engraçado, porque eu entrei em um processo de discernimento e aí eu fui visitar a Betânia e toda vez que eu chegava lá, um filho, uma filha pedia para confessar, pedia para conversar, e aí eu era cada vez mais mexido, cada vez mais envolvido. E toda vez que eu olhava para o coração de Jesus, eu olhava para mim naquela paróquia, o coração de Jesus, porque o Santuário Sagrado do Coração de Jesus é um coração que fica palpitando. O de Joinville. Isso, o dia inteiro. E aquilo mexia muito comigo, muito comigo. E aí eu olhava para mim e disse, meu Deus, mas nessa paróquia está tudo funcionando muito bem, eu sou uma peça de engrenagem aqui. Então, se vier outro no meu lugar, vai continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. Agora, Betânia precisa de alguém que esteja... Porque nem todo mundo faz o que Betânia precisa. Então, eu tive que abrir mão do meu salário, não tenho salário hoje. Eu tive que abrir mão, naquele momento, o meu INSS não estava... A minha mãe que abraçou o INSS agora para pagar, eu fiquei 4 anos sem pagar INSS depois que eu saí de lá. Então, eu fui viver da providência de Deus na comunidade, mas eu estava respondendo aquilo que o coração de Jesus estava me chamando. Porque eu senti que foi um chamado dentro do próprio chamado sacerdotal para abraçar esse carisma da comunidade de Betânia. De poder ser sinal de misericórdia hoje na vida de tantas pessoas. Claro, no acolhimento, mas de forma específica na evangelização. De levar misericórdia adiante. Eu acho que Deus me preservou para poder continuar revelando a sua misericórdia. Porque olhando para trás, hoje para a minha história, todas as possibilidades, tudo aquilo que Deus foi abrindo diante da minha vida, era para poder manifestar a sua misericórdia. O Padre Léo estava vivo quando o senhor decidiu entrar? Não. O Padre Léo já havia falecido. Já havia falecido. O Padre Léo faleceu em 2007, 4 de janeiro de 2007, foi ordenado em 2012.
Você foi ordenado em 2012. 2012. E depois foi para Betânia em 14. 2014. Fiquei 2 anos no santuário. Começou a queimar, meu coração começou a queimar. Eu pedi para fazer um discernimento com a irmã Neide na época. Na época era o padre Donizete, provincial, que foi o meu mestre noviço. Olha. E aí eu conversei com ele, foi muito honesto comigo. Ele disse assim: olha, eu não concordo com você, a sua decisão, mas eu respeito. E se você quiser fazer uma experiência, eu permito você fazer uma experiência. Eu posso te liberar por 1 ano como provincial, depois 3 anos como eu tenho que fazer o pedido por geral, e aí depois você decide o que você quer fazer na comunidade, se quer permanecer na comunidade ou se quiser ir para lá. E eu lembro, olha o que aconteceu, e aí foram os sinais de Deus, né, que vão aparecendo. Eu lembro que naquela época um padre de Betânia foi pregar lá em Joinville, e aí eu estava lá, eu fui celebrar a missa na comunidade que eu cuidava, Nossa Senhora do Rosário. Terminou a missa, eu cheguei lá, o padre estava pregando ainda, e eu sentei lá quietinho no fundo. Aí tinha um servo que estava sentado lá naquele canto, ele me viu, e a hora que ele me viu, ele fez assim, tipo assim, ele está ali. Aí ele saiu do lugar que ele estava, ele veio e sentou do meu lado. Só que eu estava querendo prestar atenção no que o padre estava falando. Aí ele cutucou do meu lado e disse: ei, você teve na canção nova, né? Eu olhei para ele, mas virei a cara para frente. Não falei nada, só falei aham. Aí ele falou assim, uma hora ele perguntou assim: você viu o Monsenhor, né? Na época que o Monsenhor estava doente, que não podia encontrar ele. Aí eu não respondi mais nada, só fiquei olhando para ele. Aí ele falou: não precisa me falar mais nada. Porque eu estava lá, olha o que aconteceu, ele falou. Eu estava em casa e eu fui assistir a celebração da Santa Missa e vi os padres de Betânia todos lá e você. E aí, de repente, eu adormeci e eu tive um sonho. Um sonho que você estava diante de um grande lago, do mar grande, e você lá naquele mar encontrou Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas olhou nos seus olhos, não olhou? Ele olhou nos seus olhos e disse assim: quando é que você vai vir para Betânia?